que não seja apenas a ciência, o humano a falar, mas que seja o Espírito a trazer as verdades que são do reino dele para você. Porque eu estou aqui com bastante temor diante de vocês, porque é a minha área de formação também. Economia, as finanças, matemática, isso é a minha área de formação. Então eu tenho muito temor em estar falando com vocês sobre esse assunto, para que no meio da minha fala eu não misture nada do que é humano, do que é raso, do que é só ciência. Porque na verdade, no final das contas, todas as coisas passarão. As teorias, a economia, a administração, tudo vai passar. As profecias passarão. Mas só vai ficar o amor e os seus princípios, o Senhor e o seu reino e a sua vontade. Então assim, seja de coração aberto. Eu pretendo fazer com que seja o mais didático possível, o mais claro possível, mas tenha paciência comigo, vamos juntos, e qualquer coisa vocês perguntem, por favor, tá? Bem, vocês estão vendo o título, mordomia. Mordomia, vocês conseguem ler? Todo mundo consegue ler? Está bem pequeno, mais ou menos, né? Mas a gente lê junto. Então não sei se você se dá conta disso, mas a figura do mordomo é como a gente vê num filme, porque na nossa casa não tem, né? A gente não é tão endinheirado assim que a gente tem um mordomo, mas assim, igual a gente vê nos filmes, aqueles casarões e tal. Então assim, mas a gente sabe o que é. E vamos para a Bíblia. Salmos 24 diz que do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Se tudo é do Senhor, logo nada é nosso. E como então nós tratamos daquilo que hoje nós falamos que é nosso? Igor, mas tem um documento do Detran que fala que o carro é meu, está lá no meu nome. Mas do Senhor é todas as coisas. A plenitude, a terra, os que nele habitam, tudo é do Senhor. Então nós somos mordomos, nós não somos donos. E no dicionário, eu pesquisei isso rapidamente na internet, fala que relacionado à mordomia, é relacionado ao trabalho de mordomo, administrador de bens de uma casa ou de um estabelecimento alheio, ou seja, algo que não é seu. O Senhor dá a nós e nós administramos o que é dele efetivamente. Conceito simples, básico, mas que faz toda a diferença. A gente viu no conceito atrás que mordomia, na verdade, é cuidar dos bens e os recursos que são alheios. E o que são esses recursos? Tem as aptidões naturais, os dons, talentos, dotes. Isso eu fui pegando lá. Isso é até no dicionário mesmo. Você vê que dotes e tal, isso, enfim. Os meios pecuniários, que são coisas que podem ser representadas por dinheiro. As posses, os bens materiais, riqueza, dinheiro, tudo isso configura recurso. Então nós administramos todas essas coisas. E eis a grande questão. Como estamos cuidando, como você está, como eu estou cuidando dos recursos que Deus tem nos dado? Um dos recursos que nós temos, o tempo, inclusive a sua empresa, a empresa para quem você trabalha, ou que você é dono de uma empresa, na verdade você é remunerado por tempo. A gente não se dá conta dessa verdade, mas na verdade a minha CLT, quando assinam lá, o meu chefe está falando para mim: Igor, eu pago pelo seu tempo mensalmente, eu te pago tanto, e eu de 8 às 18 estou disponível para a minha empresa. Então a minha empresa está comprando o meu tempo. O tempo é um recurso. Como você tem gasto o seu tempo? Isso é mordomia. Ainda nem caímos no assunto dinheiro. Teremos ainda uma longa estrada pela frente que falaremos muito sobre dinheiro. Fica tranquilo. Mas eu queria começar por isso. O recurso tempo. Como você tem gasto? Será que o Senhor efetivamente é a sua prioridade? Tão prioridade que você dá tempo para tudo e tem tempo para tudo, menos para Ele? Que mordomia é essa que nós zelamos por devolver na casa do Senhor os dízimos e as ofertas? Nós zelamos por
dar uma esmola para um pobre, atender o necessitado, e nós não ofertamos ao Senhor o nosso tempo, a primícia do nosso tempo. Vocês vão ver no decorrer dos slides que na verdade tudo isso está por trás de um conceito muito simples, que é a primícia de todas as coisas. O Senhor quer ser primeiro, Ele quer ser prioridade. Então fica a pergunta: o Senhor é a primícia do seu tempo? Ele tem a primícia do seu tempo? Não responda para mim. Como você cuida da casa que Ele te deu, como você cuida do carro, olha que carro bonito, bem cuidado, tá vendo? Isso é um bom mordomo. Eu gostei da imagem e peguei esse mesmo. Como você tem cuidado do carro que Deus te deu, da bicicleta que Deus te deu, coloquei, mas é o meio de transporte, enfim, transporte público. Como você cuida do Uber que você anda, como você cuida da bicicleta que você anda. Não é porque mudou, o carro não é seu, o transporte não é seu, que você deixou de ser mordomo, porque do Senhor são todas as coisas. Então como você cuida de tudo? Eu coloquei uma pessoa aqui, na verdade, para assim fazer referência ao ser humano, como você tem cuidado de si, da sua saúde, mas englobe nessa pessoa aqui também a sua família, os seus, como você tem cuidado, como tem sido a sua mordomia e o seu cuidado para com você, a sua integridade física, psicológica, emocional, como você tem cuidado de si e da sua família e dos seus amigos e das pessoas que Deus tem dado a você a cuidar. Isso tudo é mordomia. E aí a gente passa para o assunto dinheiro, que é o carro-chefe de hoje. Mas eu não queria ter passado diretamente para esse assunto, o dinheiro propriamente dito, se eu não passasse para vocês pelo caminho da mordomia. Acredito que ficou claro para todo mundo. Mordomia, não somos donos de nada, administramos as coisas que Deus coloca na nossa mão, ainda que seja, como o Felipe estava falando aqui no início, a gente estava aqui, ele estava falando a respeito do aluguel, ainda que a casa não seja sua e você alugou, mas do Senhor é tudo, então cabe a você ter zelo por aquilo, ser bom mordomo. O ônibus da Petroita não é seu, mas cara, do Senhor é tudo, você é mordomo onde você estiver. E nós vamos passar para o assunto dinheiro. Eis aí. Vamos começar do básico. Eu trouxe alguns princípios para a gente colocar em prática, porque na minha concepção, na minha cabeça, não faz nenhum sentido. Entendemos o conceito de liberalidade, entendemos o conceito de que nós, se o Senhor nos pedir, nós daremos tudo a Ele. Entendemos todos esses conceitos, mas eu quero trazer um pouco para você hoje a responsabilidade de ter a noção de que o Senhor é louvado em como você administra e você estabelece mordomia em todas as coisas, inclusive no dinheiro. Eu queria desde já, antes de começar a falar a respeito de dinheiro, que eu já falo para vocês que eu acredito na teologia da prosperidade. Cara, pode falar o que quiser, tudo bem, eu falo isso para chocar e chamar a sua atenção, mas é real, é verdade, senão a Bíblia estaria mentindo. Quando o Senhor promete que não vai deixar faltar o pão, que Ele vai dar terra por herança, que Ele vai dar possessão, que se você guardar os mandamentos Ele não vai deixar faltar, Ele vai transbordar os lagares, e isso é verdade. Então não tem como eu falar para você que eu não sou a favor da teologia da prosperidade, que é verdade, não essa teologia deturpada que a gente vê por aí, onde só se fala em ganhos e ganhos e ganhos, e para si, para si, para si, sempre para si, mas a prosperidade é uma verdade. Então você pode sim requerer para si, pedir ao Senhor, pode sim, que é uma verdade. Então assim, sem muita volta, sem muito rodeio, sem muito mimimi, acredite nisso, de verdade. Não ache que você, de repente, poxa, não, cara, não, de repente, pô, tô sendo, né, poxa, só quero saber de dinheiro. Não.
você está semeando no Senhor, você está dando para Ele a primícia de tudo, você está sendo fiel, então vai ser natural que o Senhor retribua a você. Então seja a favor comigo da teologia da prosperidade. Vamos em frente. Beleza, primeiro ponto. Acho que todo mundo está lendo, gaste menos do que você ganha. Preciso explicar? Não, então passa batido. Beleza. Então em Provérbios 21:20 diz assim: o homem sensato tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. A Bíblia está instruindo a nós para agirmos de maneira sábia e não gastarmos tudo que nós ganhamos. Está lá. Exemplos que nós temos: José, quando assume o posto de governador, que Deus deixa e faz com que ele consiga traduzir o sonho do faraó, ele é posto em posição de governo, e uma das táticas dele é justamente essa, que teriam anos de prosperidade, de escassez, e ele guarda. Esse terceiro ponto, na verdade, se a gente for olhar o terceiro ponto, não sejamos imediatistas. Cara, eu conversava isso com o Natan esses tempos atrás. Muito interessante, a gente passou por uma conversa em que assim, a gente estava vendo um determinado curso. O curso, se você pagasse ele de uma vez só, ele seria, suponhamos, R$1.000. Mas se você parcelasse em até 12 vezes, que aí a parcelinha ficaria menor, ele ficaria, suponhamos, R$1.300. R$300 ao longo de 12 parcelas são um ano. É um ano, na verdade. É um ano. Então, assim, são 12 meses, um ano. R$300 para um ano, dentro de R$1.000, por exemplo, a gente está falando de cerca de 30%. Cara, imagine só, se você passa um ano juntando de 100 em 100, lá no final do ano você tem os R$1.000, você compra o curso e você pagou só 1.000, mas se você pagou ao longo de 12 meses, você pagou 1.300. Isso tudo eu explico porque o imediatismo faz com que nós compremos no cartão de crédito e a gente vai pagar os 1.300. E ao longo de um ano nós seremos capazes de pagar 30% a mais do valor só porque nós queríamos o curso para aquele momento. Nós não fomos acostumados a ir juntando e poupando e de 5 em 5, 10 em 10, 20 em 20 para daqui a pouco ter os 1.000 e fazer. Igor, então você está falando que é errado o cartão de crédito? Não. Na verdade, o cartão de crédito, se você souber administrá-lo, ele é um ótimo aliado. Mas o que eu quero trazer para você é: não seja imediatista, não gaste, sabe, de maneira descontrolada aquilo que não tem, seja responsável, um consumo responsável. Cartão de crédito é muito bom, mas estejamos atentos. Temos que ser testemunhos vivos, louvando o Senhor com integridade e retidão. Eu destaquei essa passagem de Pedro e Jesus, que é um bate-papo legal que tem nos evangelhos, se eu não me engano é em Mateus que está, acho que em Mateus, que aí Pedro e Jesus conversando a respeito do imposto que foi cobrado deles, o imposto para o templo, mas na verdade o imposto seria só para estrangeiros e quem era dali da região não pagaria o imposto. E Jesus fala assim: cara, e aí? Isso é justo que a gente pague? Quem deveria pagar isso? É o estrangeiro. Mas a gente é estrangeiro? Não, a gente não é estrangeiro. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pagar. Se estão pedindo, vamos pagar. E é muito interessante, aí é onde ele vai e fala assim: não, lança então lá, pesca o peixe, e dentro do peixe vai ter lá as moedas e você paga por mim, por você os impostos. É muito interessante o nível de justiça e de testemunho que está sendo dado aí. Para mim é muito interessante, chega a ser bobo, porque na minha concepção, hoje, na atual situação, se alguém chega para mim e fala assim: Igor, você tem que pagar um imposto, e eu vejo que não é para eu pagar, irmão, você arrumou uma briga comigo, eu não vou pagar, eu vou para a justiça, eu vou fazer o que tiver de fazer.
Errado entrar na justiça, eu não estou falando isso. Mas eu estou falando que dependendo da situação, o maior testemunho vai ser, ainda que você não precisasse, você paga porque você é um testemunho disso. Nós somos testemunhos, sempre testemunhos. Imagine só, as pessoas estão nos olhando o tempo inteiro. Se eu sou uma pessoa completamente desequilibrada nesse sentido, no sentido de gastar mais do que ganho, cara, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, é para o louvor dele. Inclusive a forma como eu lido com os meus recursos. Entenda? Recursos. Estou falando também de dinheiro, mas estou falando do tempo, estou falando da minha casa, da minha família, do meu carro, da casa, de tudo. Então gaste menos do que ganha. É simples, vamos lá. E aqui é só um exemplozinho, que eu gosto de exemplo, eu gosto de, sabe, essa didática, isso é interessante pra caramba. Uma poupança de R$20 por mês e uma de R$50 por mês, vocês conseguem ver? Mais ou menos? Não. Então tá bom, ó, R$20 por mês, conseguem ver? De verdade? Conseguem? Então tá beleza. O poder de R$20 o que seria? Realmente, se eu for olhar, às vezes eu também não tenho 20, tem mês que fecha que eu falo assim, mano, tem 50 centavos. Então, tipo assim, ou não tem nada, ou ficou no 0 a 0, ou você tem que compensar lá no cartão, cara. E o mais legal é que a vida é muito dinâmica e muitas coisas que eu vou colocar aqui pra você pode ser um exemplo, pode te ajudar, mas, cara, a vida é muito dinâmica e cada pessoa é uma e cada realidade é uma. Então, assim, é só para ilustrar. Olha o poder de uma economia, R$20 por mês, às vezes dá. E olha a evolução. R$7.200 em 30 anos, R$1.200 em 5 anos. Em 5 anos está até perto. 30 a gente acha que é muito longe, né? A gente não consegue fazer cálculo no longo prazo. Mas em 2 anos você de repente compraria alguns sapatos, uma roupa nova. A gente está falando de um ano R$240. Entendeu? Então, assim, e nessa coluna de cá, aqui nós temos, se você juntasse só os R$20 por mês, e aqui é um jurinho de 0,5% mais ou menos. Hoje a poupança não deve estar pagando isso, mas mais ou menos isso. Então, um juros conservador. Se você aplica mensalmente R$20 apenas, você tem esse montante aqui. Em 30 anos, o poder do juro composto é fenomenal, né, irmão? Deus seja louvado pelo juro composto. Em 30 anos você sai de 7.200 que você aportou, que você foi colocando os 20, e você tem R$20.000. E R$50 também, que é uma quantia que de repente é mais acessível ao longo de 30 anos, ao longo de 10 anos, e etc. Chamo atenção para esses 3 pontos ali embaixo. Constância e disciplina. A gente muitas vezes não tem isso. A gente não sabe o que isso significa, a gente não faz a mínima ideia do que é disciplina e constância. Se a gente não tem disciplina e constância para ler a Bíblia, para orar, para comer, para beber, para trabalhar, se a gente não tem constância e disciplina para nada na vida, fica difícil. Outra coisa, a gente não sabe lidar com o tempo. A gente realmente, eu sei porque é difícil, nós estamos no meio de uma geração, nós fomos acostumados a ter as coisas muito rápido. Então pra gente, cara, olhar e falar assim, poxa, não, em 30 anos eu vou ter só R$50.000, mas a gente está falando de aportes pequenos. Eu estou te mostrando o quanto um aportezinho pequeno, o que pode fazer no tempo. E com constância e disciplina. E o juro composto que foi só os 0,5%, que é da poupança mais ou menos. Trouxe esse exemplo justamente para trazer esse conceito para você. Não é um exemplo que eu só quero trazer o benefício de uma poupançazinha, até porque seria bom, né? Imagina só, daqui a 30 anos, ponhamos, eu tenho 30, vou estar com 60, 60, de repente 50 mil já vai me salvar, que eu vou estar já chegando na melhor idade, os remédios caros, né, Gabriel? A gente sabe, pô,
Naquela idade lá a gente começa a tomar uns remédios caros e tal, o plano de saúde vai aumentar, então assim, 50 mil vai me ajudar bastante. Enfim, é para trazer a noção para você da disciplina e constância. Vou falar de mim. Uma das coisas mais difíceis para mim hoje, em amplos aspectos, seja na minha vida financeira, na minha vida devocional, no meu tempo com Deus, uma das coisas que mais eu tenho que ficar de olho para que eu não perca é a disciplina e a constância. Porque isso custa caro. A gente costuma olhar para as pessoas e falar assim, não, poxa, fulano, não, o cara se envolveu, hoje o cara lê a Bíblia todo dia. A gente acha que foi super simples e que o cara chegou naquilo, assim, muito fácil, né, João? Chegou suave assim, não, o cara é semideus e foi tranquilo, foi sussa. Não é. Isso custa muito caro, isso é um preço muito alto. É por isso que nem todas as pessoas são disciplinadas. É por isso que quando a gente vê alguém disciplinado, é o cara que sobressai no meio da multidão, é o cara que, tipo assim, são os milionários que a gente vê aí, que às vezes o cara nem cristão é, mas o cara tá todo vapor, porque, cara, ele tem noção de disciplina, ele tem noção de constância. Faça o que aconteça, o que acontecer, o cara está empreendendo, está fazendo, está trabalhando, o cara é disciplinado, o cara é pontual, o cara, mano, ele só está sem saber, cumprindo princípios, ele está semeando da forma certa, sem saber, sem ser cristão. Então valorizemos a disciplina e a constância, certo? E saber que as coisas acontecem no tempo. Um conceito muito interessante que está muito aí atual e tal, dos gurus financeiros, tal, da inteligência financeira, é o minimalismo. Você passar a viver uma vida, um ritmo de vida mais simples. Ainda que você possa ter 20 sapatos, você tem apenas 3. Por que ter 20 se 3 te atendem? E você começa a combinar mais aquilo. Porque você tem inúmeras peças de roupas, você pode ter apenas aquelas peças-chave e você combina mais. Então, assim, aquelas peças, e que a gente sabe que tem aquelas peças cinza, preto, branco, que aí você combina daqui, uma ou outra colorida, você está sempre com roupa diferente, a combinação, mas são poucas roupas. Uma forma, porque você ter 10 cartões, eu não sei nem se hoje em dia ainda tem isso, já passou a época, né? Muitas pessoas tinham zilhões de cartão de crédito, e você paga tarifa por todas elas, em contas e tal, e diversas tarifas sem necessidade. Viver de acordo com o seu momento. Eu vou falar isso sem muito medo, porque eu já me sinto petropolitano, sabe? Eu sou mineiro de nascença, mas eu me sinto já quase fluminense, né? Que aqui não é carioca, fluminense e tal. Eu já me sinto petropolitano, então assim, aqui eu percebo muito uma tendência dos últimos tempos, pessoas vivendo de uma forma que não é adequada à sua realidade, vivendo em desacordo com aquilo que pode, onde o braço alcança, como dizem, né? onde a mão alcança. Então assim, vivamos de acordo. E é engraçado que muitas vezes as pessoas que menos têm querem viver uma realidade que não podem, e aqueles que são os mais ricos são os caras que adotam estilos de vida assim, minimalistas, simples, um lugar simples. Posso morar numa casa de 3 andares, eu moro numa normal. Posso ter uma Land Rover, mas ando de Uno, ando tranquilo, suave, tá tudo sossegado. Então assim, escolha isso. É legal, viva de acordo, vá até onde você alcança, não vá muito além não. Evite dívidas, aí Provérbios também. Provérbios, cara, leia Provérbios, por favor. Por favor, Provérbios, certo? Os ricos mandam nos pobres e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso é cruel. Isso é cruel. Então, o nosso ritmo de vida muitas vezes inadequado nos leva a isso, nos leva a nos tornarmos e nos colocarmos numa posição de escravidão. Escravidão, entenda, você estar subjugado àquela situação, você está sob aquela situação. Não temos o hábito de poupar para comprar à vista, isso eu até exemplifiquei. É um hábito que nós precisamos voltar a ter. Amém? Sabe,
vai de 10 em 10, vai no porquinho, vai nas moedinhas. Eu também passo por isso, minha vida não é um mar de rosa, então assim, eu te entendo, porque às vezes a gente tem vontade assim, mano, passa esse cartão, já que é para comprar, mano, passa esse cartão logo, vamos logo. Aí a gente começa a aprofundar um pouquinho mais. Elabore um orçamento. Esse texto é muito conhecido, Lucas 14, 28. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. E é muito interessante que planejamento e organização louvam ao Senhor. O Senhor cria a terra com processos, o Senhor estabelece os processos, cria tudo, cria o homem. O Senhor vem no tempo certinho, descansa, santifica aquele dia e tal. O Senhor trabalha com planejamento estratégico e organização. O Senhor trabalha com isso. Então assim, todas as vezes que nós exercitamos organização e planejamento, nós louvamos a Ele, que é a forma como Ele trabalha, que não é de qualquer jeito. A nossa gestão eficiente dos recursos louva ao Senhor. E nada melhor para nos organizarmos que o orçamento e o fluxo de caixa da nossa casa. Não vou nem perguntar se a sua tem, porque a minha eu estou desenvolvendo e estou indo. Amém? Então, então esse é o orçamento. Apesar do nome muito complicado, parecer que é algo de empresa e tal, cara, orçamento é algo simples. Orçamento se consiste no quê? Esse aqui é meu orçamento, tá, irmão? 7.000 reais de orçamento, tá, querido? E isso meu salário paga tudo, ou seja, eu ganho brincadeira. Peguei na internet. Não, eu peguei no Excel. O Excel tem aqueles prontos assim, sabe? É isso aí. Então assim, orçamento nada mais é do que você olhar para sua casa e falar, cara, eu gasto tanto com aluguel, eu gasto tanto com comida, eu gasto tanto com não sei o que, tanto com escola, tanto com transporte. É você pegar, e se você não usa o Excel, você usa um papel de pão, você usa lá, tem gente que tira onda com orçamento no papel ali, ó. Como diz meu chefe, sinestésico e tal, gosta da caneta, gosta do papel, gosta de sentir, escrever e domina isso. Tem completa noção do que é o seu orçamento. Então, sabe que tipo, cara, eu gasto mensalmente na minha casa R$1.000. O dia que eu gasto 1.200, fala assim, onde que está isso? A pessoa já sabe, porque já tem na memória, fala assim, não, eu sei que a minha despesa sempre é em torno disso. Orçamento nada mais é do que isso, você pegar todas as suas despesas por mês, o que você gasta, e você colocar para você ter uma noção. Senão, se você gasta 1.000, 2, 3, 4, 5, você nunca vai saber. Tipo, você, para quem ganha, né, salários assim que oscilam, e cara, minha despesa é R$1.000, e você, em determinado mês você ganha 1.000, no outro 500, mas no outro você ganha 10. E você fala, cara, pô, não sei para onde foi o dinheiro, justamente porque você muitas vezes não tem noção do que é a sua despesa. Então assim, se você não tiver orçamento, para você, a minha despesa é isso aí, e vai gastando. Então assim, é interessante, isso é simples, é muito simples. Não precisa ser assim verde e branco, e não precisa ser no Excel, tá? Fluxo de caixa, esse cara eu sou suspeito a falar, tudo bem? Mas é indispensável, gente. Você precisa ter noção do quanto você ganha. Você precisa ter noção do quanto você gasta. Você precisa ter noção, porque se você não tiver noção, você não sabe até onde você pode ir, até onde você pode gastar. Você sempre vai estourar seu orçamento. E se fosse só isso, cara, não tem como se fosse só isso. Nós louvamos ao Senhor quando nós gerimos bem o nosso recurso. Então, por favor, chega lá, cara, meu salário do meu marido, da minha esposa, tanto. A gente gasta tanto de luz, que tá caro pra caramba. Jesus, luz é um negócio caro, né? É amargo pagar aquilo. Mas enfim, internet, não sei o que, para você ter noção e você poder voltar lá naquela outra página e conseguir juntar uns 20 reais que seja, poxa, daqui a pouco comprar um carro, comprar o que for, mano, o dinheirinho que você vai juntar. Ter noção disso. O fluxo de caixa nada mais é do que você pegar, geralmente eu pego para minha casa, eu pego um ano, eu trabalho sempre com um ano. Então assim, o ano começou,
eu coloco de janeiro a dezembro, e janeiro a dezembro eu coloco a expectativa do que eu vou receber mês a mês, porque eu sei o meu salário. Se tiver um salário, alguma receita extra, depois eu vou ajustando, mas eu coloco a expectativa do que eu já sei, do que é o trabalho que eu já tenho, e a expectativa do que eu gasto todo mês, com luz, com internet, com não sei o que, etc, 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 e vejo se o mês está fechando no positivo ou se está fechando negativo. Se fechou negativo, cara, vamos diminuir no banho, vamos diminuir nisso, naquilo, e a gente vai ajustando. Ah, vocês sabem, esses todos são isso que eu estou falando. Pegou mais ou menos o fluxo? É simples. O fluxo é transferir o que sobra também, é isso? O fluxo, na verdade, ele é um termômetro. O fluxo ele vai medir como está a sua saúde financeira, digamos, de casa. Então, assim, você ganha 2, a sua despesa tem que caber no 2. Se não está cabendo em 2.000, cara, ajusta. Tem que ajustar, diminui em aluguel, em almoço, em saída, que você saía, comia pizza, come menos, enfim. Na verdade, o fluxo ele é para te ajudar a medir isso. A medir como é que você está. Tipo, cara, se eu ganho 2, a minha despesa não pode passar de 2. Se eu ganho 1.000, a minha despesa não pode passar de 1.000. Porque, assim, se o meu fluxo está deficitário, se eu estou gastando mais do que eu ganho, ou eu aumento a minha receita, eu passo a ganhar mais, o que às vezes não é uma verdade, não é muito fácil, então você passa a gastar menos. Esse tipo de adequação. Eu acho muito legal a fala para dizer para a gente diminuir os gastos, porque uma outra forma, que é o inverso de diminuir, é nós compensarmos trabalhando em outra atividade. Tu tem o teu trabalho normal, tu compensa depois do expediente entregando pizza, uma outra atividade que vai aumentar a tua renda, consequentemente. Só que, em paralelo a isso, você já está diminuindo o teu tempo com a família, o tempo com outras atividades. Então, também não está gerindo bem, que é uma outra verdade. O pessoal, às vezes, compensa com 2 empregos, com 2 ocupações. Então, o reduzir os gastos acaba sendo mais pontual. Não, e você passa a não gerir tão bem a questão do seu tempo, que é uma mordomia também, outro recurso que você tem. Então esse é o ponto. Por exemplo, lá em casa nos tempos agora mais de verão e tal, eu sabendo de como a energia estava chegando lá em casa e tal, uma das coisas foi eu passar a tomar banho, eu abria o chuveiro e tal, depois me saboava, fechava o chuveiro e depois ligava de novo. Então, assim, é uma das formas. Porque, assim, para mim é mais cômodo isso, é mais cômodo ir a pé para o trabalho e fazer uma economia. Uma economia, se eu for a pé para o trabalho e voltar todos os dias, eu economizo geralmente próximo de R$100 ao mês. R$100 ao mês. R$100 ao mês, sinceramente. É toda a diferença. Ah, Igor, mas aí tem o vale transporte, tem o vale alimentação. Cara, isso é outra coisa. Olhe para o vale alimentação e o vale transporte para quem recebe sempre como dinheiro também. Ah, mas é o vale. A gente lá em casa sempre foi, a gente era assim. Estamos sendo transformados. Tipo assim, entrou o vale alimentação. Mano, vamos comprar tudo que a gente não compra. Vamos comprar caviar. Mas você esquece que é dinheiro. Você trabalhou por aquilo. Então, gerir isso tudo. Então, muito bem pontuado pelo Iber. Cara, será que vale realmente a pena você comprometer mais do seu tempo ou você diminuir as suas despesas? Mas, cara, não é o momento de comprar mais isso, não é o momento. Segurar. Por quê? Por isso a importância do orçamento do fluxo, porque se você não tiver essas ferramentas, você não vai saber. Você só vai receber seu salário, vai pagar suas contas, não vai sobrar nada. E enquanto você estiver pagando tudo, muitas vezes é até confortável. Mas e quando aquilo já está tão... aquela bola já virou aquela bola de neve, né, como dizem. Cara, já está tão embolado que daqui a pouco você não venha conseguir mais pagar suas contas. Para isso serve fluxo, para você entender. Eu não posso fugir disso. As minhas despesas só podem chegar até aqui. Então a conta tem que... O ideal, tá? Vamos lá.
O ideal é, você recebe até aquela questão dos potes lá. Tem um livro que fala sobre os potes e tudo, que aí você divide tantos por cento para despesas fixas da casa, tantos por cento você devolve lá, dízimos e ofertas, tantos por cento você tem com lazer, etc, etc, etc. E os potes. Isso é interessante, porque na verdade você limitaria o que você vai gastar. Por um exemplo, para você entender, para não ficar tão vago. Você ganha R$1.000, 10% você vai dar lá o dízimo, R$100 já foi, você vai dar, suas despesas de casa chegam até 500, suponhamos, para ficar um número redondo, então 50% do seu salário são suas despesas, mais 10% você vai gastar com lazer, você vai jantar fora, você vai fazer o que for, mais R$100, e você vai dividindo tudo por setores. Alguns especialistas falam que as despesas da casa têm que chegar até 50%, 55%, 60% em média do nosso orçamento. Não sei quanto a você, mas a minha passa um pouquinho. Para nós pobres mortais, exercite isso para você poder efetivamente, com clareza, saber quanto você ganha e gasta. É só isso. Sim, pode falar. Uma coisa que eu estava falando e que me salvou em alguns momentos foi a questão de trabalhar mais. Mas todo mundo sempre tem alguma coisa em casa que poderia vender que não está em uso. Isso me salvou algumas vezes, entendeu? Me salvou uma conta de luz, uma conta de internet, alguma coisa que através, em vez de a pessoa trabalhar mais tempo, mas também a gente às vezes não pensa assim, né? Em uma forma de ganhar. E aí acaba vendo que uma coisa que está, vamos dizer assim, entre aspas, inútil em casa, seria algo útil vendendo e compensando uma compra, alguma coisa. Você quer ver um exemplo claro e prático da nossa casa? Eu só com essas medidas, tipo assim, tomar banho e fechar o chuveiro, não sei o que, fazer esse tipo de coisinha, aí sai de um ambiente, desliga ali e tal. Cara, na minha conta de luz eu cheguei a economizar, tipo assim, numa bancada, de um mês para o outro, tipo 40, 60 reais. Cara, 40, 60 reais, irmão, é economia demais, você tá doido. Já é, sei lá, uma parte da feira, só para mudar um hábito. É só uma adequação. Então, assim, a volta toda é justamente por isso, minimalismo, tipo, uma vida mais simples. Às vezes você opta, você prefere, não, a gente vai seguir. Depois a gente toca mais esse assunto, a gente vai, seja produtivo no trabalho. Acho que a maioria de nós trabalha com CLT e tal, a gente trabalha para alguém, a gente trabalha junto de alguém. Então em Provérbios 28, 19 diz assim: quem cultiva a sua terra tem comida com fartura, mas quem gasta o seu tempo com coisas sem importância sempre será pobre. Em Colossenses 3, 23, e tudo quanto fizeste, fazei de todo coração como ao Senhor e não a homens. Sinceramente, cara, lê isso aqui para mim. Ler isso aqui para mim foi a melhor e pior coisa ao mesmo tempo. Fazer como se fosse para o Senhor. Cara, nós devemos ser referência no trabalho. Ninguém trabalhar, sabe, de forma mais intencional que a gente, mais produtivo que a gente. Não por orgulho e por ego, mas, cara, nós estamos fazendo não a homens, mas para o Senhor. Isso mata a gente, esse texto mata a gente. Não é para o seu chefe que você está trabalhando. Coisa difícil demais. Dinheiro é apenas um meio. Em 1 Timóteo 6,10, é um texto bastante conhecido, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E aí, para mim, entra um dos principais pontos do tempo que nós vivemos: o amor do homem ao dinheiro, efetivamente. Não entendendo que o dinheiro é apenas um meio, mas as pessoas querem o dinheiro pelo dinheiro, e sempre o dinheiro pelo dinheiro, e cada vez mais dinheiro e dinheiro. Por isso que hoje em dia acontecem, e as pessoas nos apresentam muitas fórmulas mágicas para ganhar surrealmente em tempos recordes. E as pessoas ganham dinheiro com esse tipo de publicação. Um dia, alguém que seja especialista que ministre para a gente a respeito de marketing digital, onde
jovens de seus poucos anos têm descoberto essa ferramenta, o quanto a internet é poderosa no marketing digital. E às vezes o cara que chega lá e fala assim, poxa, eu quero te fazer ganhar R$1.000 por semana. Você fala assim, nossa cara, poxa, interessante isso aqui. Mentira, o cara não tem nenhuma fórmula mágica que vai te fazer ficar rico do dia para a noite. Ele que na verdade está ganhando dinheiro com marketing digital. Então assim, é justamente porque essa turma descobriu isso, o amor da maioria das pessoas ao dinheiro. As pessoas não entendem mais o dinheiro como um meio para obter algum bem ou para, sei lá, cara, para compartilhar, para ser generoso, para ser o que for. As pessoas querem o dinheiro pelo dinheiro. Nisso nós temos a cobiça, sempre mais dinheiro. As pessoas sempre querem mais dinheiro, dinheiro. E muitas vezes nós conseguimos camuflar isso aí. Eu coloquei para me lembrar disso, e talvez seja a sua dificuldade. A mordomia pode muitas vezes, a mordomia eu coloquei entre aspas justamente, pode camuflar isso. Muitas vezes camuflar e esconder o nosso amor pelo dinheiro. E a gente fala assim, não cara, eu só estou sendo um bom gestor e um bom, administrador dos recursos que Deus me dá. Mentira, você está amando o dinheiro. O dinheiro está sendo seu dono e você está, eu estou entesourando aqui para de repente, poxa, eu investi no reino de Deus e, fazer as coisas acontecerem. Mentira, você está amando o dinheiro. O dinheiro é apenas um meio. Invista em conhecimento. Provérbios, leia Provérbios. O coração do entendido adquire conhecimento, e os ouvidos do sábio buscam sempre a sabedoria. O conhecimento é a chave. O conhecimento de nós mesmos, de onde nós viemos, dos nossos desejos mais obscuros e mais honestos. O conhecimento de si, o conhecimento da palavra, o conhecimento do social, o conhecimento do nosso emocional, o conhecimento da nossa história, jogar aberto com a gente mesmo, faz com que nós, e conhecimento técnico também, faz com que nós venhamos a atingir efetivamente o nível de prosperidade na área financeira e para sermos bons mordomos. Então invista em conhecimento de tudo é chave. A gente está falando de cristianismo, então a gente não pode deixar isso fora. Seja generoso. Provérbios 11:25 fala que o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Provérbios 19:17, quem dá aos pobres empresta a Deus, o qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Largamente vantajosos. O Senhor é bom de paga. Cara, e o mais engraçado, cara, tudo bem, eu peguei um versículo, mas se você quiser, esteja muito à vontade para falar assim, beleza, o Igor citou lá como exemplo, mas eu vou pegar a Bíblia e eu mesmo vou ler. Então leia. Não fica só no meu slide, vai lá e lê. E vê se efetivamente, por mais que é um texto isolado, mas vê se a ideia não é essa. Generosidade. Isso muitas pessoas que não são cristãs, que estão lá fora, já descobriram essa chave. E é uma chave que a igreja deveria ter descoberto e estar vivendo constantemente. Porque ela se virou para os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, as suas próprias concupiscências, as suas paixões. Então assim, seja generoso. É uma chave que a igreja deveria estar no piloto automático. Ser generoso. É simples para mim, é tranquilo. Então, seja generoso. Desonestidade pressa para ganhar dinheiro. Provérbios 13:11 diz: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem ajunta aos poucos terá cada vez mais. Poder da disciplina e do tempo. Você saber que é aos poucos. Não que você não possa efetivamente empreender em algo e você ter retorno daquilo, retornos até substanciais. Mas, cara, aquele que ajunta aos poucos, aquele que tem disciplina, entendeu que é semear, esse sim descobriu coisa boa. E aí você tem os exemplos, você tem as mega cenas da vida. Eu não quero esgotar os assuntos e eu não quero falar que sim ou que não, mas, por exemplo, a Mega Sena, um dos principais pontos para mim que chamam a atenção nisso
Eu não vou entrar no mérito do certo ou errado, eu não vou discutir sobre isso, pelo menos nesse bloco, dessa vez. Mas como isso aguça em nós a nossa cobiça pelo dinheiro, e como isso, sabe, dá aquela... Vocês me entenderam? O dinheiro fácil. E pedir ao Senhor que abençoe um dinheiro ou um negócio desonesto, que a gente sabe que é colocar o Senhor à prova, como a gente já viu lá nas Mulher Única, no Homem ao Máximo e tal. Você pede ao Senhor para abençoar algo que é fruto de qualquer sonegação. Mano, o cara é traficante, fala assim, Deus abençoe meu negócio. Cara, assim, mano, por favor, você está colocando o Senhor à prova, porque o Senhor não tem parte nisso. Então, assim, então, desonestidade de ganhar dinheiro depressa. Ninguém ganha dinheiro assim. Dinheiro tem custo, custa caro. É trabalho, é do suor do rosto que a gente come, né? Como diz. Herança. Provérbios 13:22 diz que o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Eu vi, tem um ator muito famoso que ele falou que venderia tudo, que doaria tudo, e que o filho teria que começar do zero, assim como ele começou, assim. Eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, cara, não faz o mínimo sentido, mano. Por favor. Então precisamos deixar, ainda que seja pouquinha coisa, mas Deus vai nos dar graça de deixar para os filhos dos filhos. Estou chegando no final, tá? Tenha contentamento. Isso aqui é uma escola para mim, tá? Eu botei aqui, mas é para mim. Em Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. 1 Timóteo 6, aí eu queria que vocês abrissem comigo. A gente caminha para o final, tá? Estamos na reta final. 1 Timóteo 6. Timóteo 6 diz assim: todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. Ensine e recomende essas coisas. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com os ensinos que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em invejas, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e tendo com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam aos homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Só até aí. Então tenha contentamento. Tendo o que comer e o que beber, estejamos contentes, estejamos satisfeitos. Depois você lê com bastante calma esse texto, 1 Timóteo 6, ele é muito interessante de se ler. E aqui a gente entra no principal conceito, digamos, de hoje, que é a primícia do Senhor. E aí a gente entra nos conceitos de dízimos, ofertas e tal. E aí a gente entra no Provérbios 3, mais uma vez Provérbios, ok? Tudo bem? Provérbios. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os seus celeiros.
assim como transbordarão de vinhos seus lagares, enfim, depende da tradução. E aqui, através desse princípio, Deus pede o coração do homem. Enfim, a primícia do Senhor nada mais é do que o Senhor sempre quer ser o primeiro, certo? Então, na verdade, dízimos, ofertas, tempo, recursos, Deus sempre quer ser o primeiro. Deus sempre quis ser o primeiro e Deus não quer e não vai abrir mão de ser o primeiro. E se para isso acontecer, Ele tiver que tirar de nós o nosso Isaac, ou ensaiar de tirar de nós o nosso Isaac, para provar para nós mesmos onde está o nosso coração, porque Ele já sabe. Então, assim, é na verdade mostrar para nós quem nós somos mesmo. E se Ele precisar, muitas vezes, pedir de nós o nosso Isaac, para medir onde está a nossa primícia, saiba que Ele vai pedir, mas algo que Ele deu, o Isaac Ele dá. Então, assim, princípio de dízimo e oferta e primícia. Sobre primícia existe uma discussão, na verdade, sobre se primícia é o conceito de que os primeiros frutos são do Senhor, ou se primícia é um determinado valor, que é um dia de trabalho, enfim. Mas uma coisa é fato, uma coisa não pode ser questionada, e é o que acontece, é o que houve lá com a oferta de Caim e Abel, onde os dois se apresentam, os dois trazem a oferta ao Senhor, e um é aceito e o outro não. Caim não é aceito, Abel é aceito, e fala assim, cara, mas mano, não faz nenhum sentido, até que você lê no texto que na verdade Abel trouxe dos primeiros frutos, e Caim mata Abel, isso. E Caim traz no final de alguns dias, no final de um determinado tempo, ele traz e dá ao Senhor. Então, por eliminação no texto, você só pode chegar à conclusão de que a diferença entre uma oferta e outra é que um fez questão de trazer os primeiros frutos, o outro trouxe ao final de determinado tempo. Eu imagino ele tipo assim, não, tem que levar, não, beleza, não foi isso aqui, então tá bom, então leva isso aqui. O conceito de primícia ao Senhor é o Senhor pedindo em primeiro lugar no nosso recurso. Recurso, não só dinheiro, mas o tempo, a família e também o dinheiro. A primícia do Senhor. Em Mateus 22, quando ele vai falar a respeito dos maiores mandamentos, que Jesus fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro grande mandamento. A primícia do Senhor, na verdade, é isso aqui. É amar o Senhor sobre todas as coisas. Se o Senhor tiver de pedir qualquer coisa hoje, que eu não dê trabalho a Ele e dê tudo. São conceitos muito amplos, tá? Às vezes que Deus me ajude e leve para você com clareza, porque é muito profundo. Então, para a mordomia acontecer, nós precisamos colocar as coisas em ordem. Se você quer trabalhar juntamente com seu pai, comece a organizar as coisas. Deus é um Deus de ordem. Então, assim, quer trabalhar na empresa dele, porque na verdade nós somos co-herdeiros com Cristo. Então a empresa é nossa, o negócio é nosso, o ministério, nós estamos incluídos nisso, nós somos co-herdeiros com Ele. Quer fazer parte? Organize as coisas. Até porque, como for administrado pela nossa pastora, assim, na comunhão o Senhor ordena a bênção. A ordem é aí. Então, assim, com ordem, você consegue administrar as coisas sem mordomo. Eu te confesso, eu não consigo imaginar alguém administrar coisas que não tem controle. Não existe, não tem possibilidade de você ser mordomo daquilo que você não sabe. Se você não tem noção, você não é mordomo, você não administra. Então, assim como diz lá na parábola dos talentos, tipo, a um foi dado uma certa quantidade de acordo com a sua capacidade. 5, 2 e 1, e 1 não multiplica. Então, assim, ordem. Ser bom mordomo e administrar as coisas. Às vezes Deus não nos deu alguma coisa, pois nós não estamos organizados. E na verdade, se a gente for olhar na parábola dos talentos e nós formos aquele que não multiplicou e que nós não
estamos de acordo, na verdade Ele vai pegar de nós e dar a quem saiba administrar e quem esteja organizado. Provérbios falou isso no texto anterior que a gente leu. As suas frustrações até aqui podem, né? Isso aqui era para ter concordado, desculpa o erro de português, podem ser a impulsão para a mudança ou te empurrar para baixo. Então, assim, por mais que você não tenha vivido em ordem até então, você pode usar isso como uma escada para que você comece a se organizar, ou você pode se jogar para baixo. Existem pessoas que sofreram abuso durante a infância, de qualquer tipo que seja, e usaram isso para ser pessoas que hoje curam pessoas. Existem pessoas que foram abusadas e usam o abuso para tipo, cara, eu sou o pior de todos. É uma mudança de perspectiva, é uma mudança de mentalidade. É Romanos, né? Quando dizem, cara, transforma a sua mente, muda a sua mente. Então, assim, se você não foi até hoje organizado, esse é o tempo. O Senhor falando. E José foi colocado como mordomo do Senhor no Egito, pois soube ordenar as coisas e os sentimentos e se tornar autoridade no assunto de administração. José tinha tudo para ser alguém revoltado, alguém que não, cara, foi jogado lá. Se ele não soubesse ordenar as coisas e os sentimentos, ele não seria capaz de ser mordomo naquela situação.